Olá, sejam todos muito bem-vindos nesse podcast Pensando Alto. Hoje nós temos a honra e a alegria de receber uma pessoa que já trabalhou em Indaiatuba há muito tempo e às vésperas do seu aniversário nos traz um presente, contando um pouco mais sobre a sua vida, trajetória e todas as suas reflexões. Eliege, seja bem-vinda. Eu que agradeço. Por favor, gostaria que você falasse, você como uma comunicadora, que eu sei mais ou menos dos bastidores que você me contou. Conta um pouquinho aqui, compartilha com a gente como é que você chegou na sua profissão, depois se desenvolveu. Me conta, como é que foi essa história? Basicamente, como eu já te disse, muitas das pessoas que estiverem assistindo hoje o seu programa vão conhecer essa história. Então, porque eu já repeti essa história muitas vezes, na verdade. Eu trabalho em Indaiatuba na área da comunicação há 25 anos. Bastante tempo. Você viu muita mudança, não viu? Muito. Eu acompanhei a mudança de uma cidade que tinha 20 mil habitantes, chegar hoje a 210 mil. Né? E também na comunicação, você viu muita mudança, que era o que nós estávamos falando Na comunicação, antes, eu vi abrir veículo, fechar veículo, acompanhei todo o fechamento do maior jornal da cidade, que foi o Tribuna, né? Eu fui dona do Cidade Notícias, o primeiro jornal gratuito de Indaiatuba. Eu fui dona dele durante 5 anos. Depois eu trabalhei para a Revista Imediata, quase 20 anos. Né? É muita história, né? É muita história. E eu já escrevi para todos os veículos que você possa imaginar. Aqui, Itu, em Salto, da região, né? Já tive artigos meus espalhados aí pela região metropolitana de Campinas. Então, assim, eu tenho um conhecimento e um trabalho de comunicação muito grande. Associado a isso, eu tive um trabalho durante esses 25 anos, como, além da comunicação, fazendo eventos, né? Eventos comerciais e sociais. Então, assim, todos os lançamentos e as inaugurações e as maiores empresas que já chegaram a Indaiatuba, eu sempre estive envolvida. Nossa, que legal! Ou seja, a sua história faz parte de todas as histórias. De todas as histórias, inclusive as políticas. Né? Sim, que agora estamos aí em vésperas de eleição e eu tive uma atuação política de bastidor muito grande durante esses 25 anos. Acompanhei toda a trajetória política da cidade. Interessante. Então, assim, hoje eu posso te dizer que o livro, né, que eu estou lançando um livro, eu estou comemorando agora em outubro, eu estou fazendo 60 anos. Parabéns, querida. Parabéns por chegar com tanta vida. E desses 60 anos, 25 de Indaiatuba na área da comunicação. Olha, muita história para contar, hein? Muita história para contar. Tudo que você possa imaginar que aconteceu nesses 25 anos, com certeza eu estava lá, né? Como eu te disse antes de a gente começar, eu trabalhava muito. Né? Eu tinha uma carga horária de trabalho muito grande. Então, nós somos da geração antiga, né? Que nasceu trabalhando, acordava para trabalhar, só dormia depois de terminar. Das 7 à meia-noite, né? E quando não tinha evento, né? Porque quando tinha evento, eu ainda chegava à meia-noite em casa e ia editar foto para poder, no dia seguinte, todo mundo tá recebendo, né? Incrível. Então, não, assim... E não era como hoje, né? Não era. Olha como você foi lapidando a história. Para você ter uma ideia, eu comecei fotografando naquelas câmerazinhas digitais. Antes disso, câmera normal. Sim. Aí eu passei pelas digitais até chegar no celular. Posso contar uma coisa engraçada? No final de semana, reunida a família, eu reuni as minhas filhas e eu falei, vamos tirar uma foto? Eu tirar foto delas. Deixa eu tirar uma foto de vocês, porque às vezes elas já cresceram, estudam fora, Sim. Trabalham, né? Sim. E aí não estão sempre juntas. E aí, quando eu fui tirar foto, eu tirei 2 fotos. Aí a mais nova virou e falou, mãe, você tirou 2 fotos? Eu
Eu falei, 2 fotos. E aí, essa semana eu vi um Reels que falava exatamente isso. Nós somos do passado, onde você tinha que limitar as fotos. Porque hoje, quando elas vão tirar foto, elas tiram 200 fotos. Para escolher uma. Isso. Olha Que isso. preguiça, né? Que preguiça. Você deve ter passado por tudo isso na pele, Por né, querida? tudo isso. Eu, na verdade, em evento, quando a gente fala de imagem, né? Geralmente eu estava ou como convidada ou como trabalhadora mesmo ali, de pôr a mão na massa do evento, fazer, organizar, coordenar. Mas a parte receber e fotografar sempre ficou para mim. Por quê? Porque as pessoas iam no evento convidadas por mim. Não era convidada pelo lugar. Eram meus convidados. Então, eu sempre estive na dianteira, recebendo as pessoas. Depois de ter feito e preparado todo o evento, eu ficava lá na porta, sorrindo, esperando todo mundo para fotografar, né? Eu e o meu parceiro, que eu tive um parceiro nesses 25 anos, que era o Sacha Ueda, que a cidade inteira conhece, da família Ueda, né? Querido. E o Sacha era meu parceiro fixo, então a gente chegava no evento às 6 da tarde, saía meia-noite, 1h da manhã, com as fotos prontas para eu chegar em casa. Ele já, no próprio evento, passava o arquivo para mim, eu chegava em casa, editava e já colocava tudo na mídia. Que interessante. Então, na hora que a pessoa acordasse, no dia seguinte, aquele evento que ela participou horas antes, ela já estava se vendo ali. Que legal. Então, era um trabalho árduo, cansativo, exaustivo, né? A cidade, quando eu digo a cidade, a sociedade de Indaiatuba, que estava acostumada a frequentar eventos e tal, eles já tinham essa visão. Eles iam acordar de manhã, eles já iam para o computador, porque lá eles iam se ver no evento. Não tinha WhatsApp? Não tinha rede social? Não tinha. Olha isso. Não tinha. Na verdade, a rede social, o Facebook tem 14 anos, isso. 13, 14 anos. Mas antes disso eu já fazia. Eu mandava por e-mail. Olha isso. Porque eu tinha o cadastro de todo mundo que eu convidava e todo mundo recebia sua foto por e-mail. E todo mundo esperava por isso, né? Acordava e já ia procurar o e-mail. Pelo seu olhar, né? E aí, de 14 anos para cá, com o Facebook, primeiro foi o Facebook, depois que veio o Instagram, mas com o Facebook facilitou um pouco o nosso trabalho, porque ao invés de mandar por e-mail para cada um, a gente colocava um arquivo todo dentro do Facebook, assim, com 200 fotos. E aí a pessoa não via só a dela, ela via o evento todo. Nossa, aí ficou mais interessante interessante, porque virou notícia. Sim. Né? É a hora que o trabalho de fotógrafo vira notícia, por isso que é uma parceria, Sacha Ueda fotógrafo e Eliege editora. Porque o que acontece? Saía a foto, tudo sobre o evento, como tinha sido, quem tinha falado, o que tinha acontecido, por que daquele lançamento. Olha que responsabilidade, né? Então a gente entregava um trabalho completo, uma notícia completa. E isso foi até um pouco antes da pandemia, quando na verdade, é o que eu te falei, eu já vinha programando uma aposentadoria. Né? Até porque você trabalhou muito, né, minha querida? Eu me reinventei muitas vezes nesses 25 anos, né? Então, por conta dessas modificações tecnológicas. Então, assim, uma hora você tinha que estar num local com um fotógrafo e daí aqui passamos 2 dias até aquilo se virar notícia. Sim. Na outra hora, você teve que usar da tecnologia que chegou para você aproveitar, né? Então, você usava daquela tecnologia para fazer uma coisa mais dinâmica, entregar um trabalho mais dinâmico, que era esse ligado às redes sociais, à internet e tal. Então, assim, o mundo foi modificando. E nesses 25 anos, a comunicação modificou muito. Muito. Podemos dizer que
Completamente, 100%. Você mais do que ninguém, né, minha Eu querida? sou da época que praticamente fazia o jornal ali, Sim. no próprio escritório, vamos dizer assim, né? É verdade, A gente alguém pra montava digitar. tudo ali, tinha o que fazia a matéria, o jornalista, o que estava lá fora, o que passava, o jornalista, a menina que fazia editoração, né? Então, assim, eu sou de uma época em que tinha que colocar a mão na massa. E que assim não era tão fácil, tão rápido quanto Sim. é hoje. Você joga uma foto em qualquer programa hoje, a foto se refaz e fica maravilhosa. Verdade. Naquela época você tinha que pôr no Photoshop, ficar arrumando, porque assim, nem todo mundo é bonito. Partes, né? Sim, vamos pensar assim, nessa beleza, todo mundo quer ser ou quer ter fotografado o seu melhor lado, não é? O seu melhor ângulo. E esse trabalho eu fui aperfeiçoando, eu e o Sacha. Então, por que as pessoas esperavam essas fotos? Porque elas sabiam que elas iam estar lindas. Ai, que bacana. Era uma entrega além além do... do que eu precisava dar. Nossa, Além do que a gente precisava fazer. A gente sempre entregou aquilo que o público queria mesmo, queria brilhar, queria estar lindo, queria ter uma foto marcante daquele evento para ele colocar no social, para ele mesmo se autopromover. E para mim isso sempre foi um prazer, porque além de tudo, eu gostava muito de gente, né? Eu sempre gostei muito de gente. Imagino, né? Porque para trabalhar com isso tinha que gostar mesmo, né? E assim, as pessoas não iam eu sentia isso, que as pessoas não iam em eventos meus para aparecer só. Porque isso é só uma consequência. Sim. Elas iam porque elas sabiam que era um prazer estar lá, que ia ter só gente legal, que ia ser uma noite que eu caprichava na comida. Eu sempre tive parceiros excelentes, né? Então, assim, buffets, bebidas, som, imagem. Tudo né? isso conquista, né, minha querida? Sim. Porque isso é bacana a gente falar, porque são 25 anos de trabalho. E eu vou te falar, a maior parte dos meus parceiros tem o mesmo tempo que eu tenho, olha isso, de profissão. Por exemplo, o Amauri do Nina Moreira, sim, né, perfeito. amicíssimo meu, os últimos 15 anos de profissão foi ele que foi meu buffet, entendeu? Ele que me serviu. Delícia. Né? Então, assim, eu posso falar de vários. Então, assim, o Carlinhos DJ do som, né? Que foi um cara que me acompanhou anos na minha profissão. Seja, você ia montar um evento, você já sabia com quem você podia contar, inclusive. A Márcia Pacor, da decoração, que estava comigo, assim, há 20 anos. Então, assim, muita gente que ficou comigo esses 25 anos fazendo evento para mim. O pessoal da segurança... Era sempre o mesmo, a Horus. Porque envolve muitas pessoas, né? Envolvia muita gente, né? E eu sempre fiz eventos muito grandes. Sim. E eventos menores, mas assim, eu comecei fazendo evento de loja, como a maior parte das pessoas fazem hoje, né? Sim. Dava para eu citar aqui várias pessoas que trabalham com isso. Mas eu comecei ali, só que eu fui... crescendo, chegou um momento que já não dava mais para eu fazer loja. Eu tinha que fazer empresas, concessionárias. Porque o pessoal foi te conhecendo. E eu fui crescendo, e aí o que aconteceu? Tinha eventos que eram um acontecimento. Eu posso citar vários. Por Cita um que marcou muito você. Que marcou a cidade. Sim. A cidade. A inauguração da Peugeot. Da Peugeot. Com o Alexandre, na época. Sim. A Peugeot foi um acontecimento em Indaiatuba. Foi maravilhoso. Teve show, a gente trouxe gente, porque eles investiam muito. Isso foi há quanto tempo? Faz uns 15 anos. E era onde é a Balila hoje, lá no... Sim, né, lá na entrada da cidade, no quilômetro, acho que é 52 ali. Então, assim... Foi um grande evento, um mega evento. Porque nós tínhamos outro tipo de concessionária, por exemplo. A gente não tinha concessionárias tão grandes. Sim. Né? E com tanta modernidade. A Peugeot acho que foi a primeira a trazer tanta modernidade. Olha, né? E daí uma coisa puxa a outra, né? E foi o primeiro evento que eu fiz para 1.500 convidados.
Era muita gente, você não imagina. Era gente, parecia que eu tava num show de rock, sabe? Porque realmente até teve o show de rock. Verdade. Olha que legal. Então, assim, a gente trouxe gente famosa. Na época veio Vanessa da Mata, veio... Ai, nem me lembro mais quem era. Tinha uma banda de rock na época, Engenheiros do Havaí. Então, assim, era gente que um público que nunca tinha frequentado um evento social com tanto glamour. Olha só, interessante que, olha, a comunicação era diferente. Era. Né? Então, o convite chegava tudo por diferente. Olha isso, Ou né? então, pessoalmente. Eu entreguei, desses 1.500, tipo, a metade eu entregava pessoalmente. Olha isso. Porque a gente tinha essa coisa do, vamos fazer corpo a corpo, sabe? E faz uma diferença até hoje. Demais, né? Demais. Então, assim, eu tenho muitas histórias para contar de eventos, assim como eu tenho muitas histórias para contar de grandes entrevistas que eu fiz, de grandes parcerias, né? Então, assim, qual entrevista produções... que marcou muito, assim, que te surpreendeu, que você lembra, que você falou, nossa, eu não esperava por isso, olha, ou às vezes emocionou, assim, que você falou, nossa, essa entrevista ficou em mim. Olha, eu fiz... O Leandro Carnal foi uma entrevista que me marcou muito. Eu nem gosto tanto dele hoje, mas na época eu era fãzaça, então fiquei assim meio que deslumbrada até na entrevista. O Cortella, que eu também nem gosto tanto agora, porque as ideias já não são mais... E eu acho bacana você fazer essa fala, né, dizer isso, porque a gente muda mesmo, A gente né? muda. Eu sou uma pessoa que muda muito. Tanto que meu jornal, meu blog chama Metamorfose e Opinião. Você é escorpião? Sou isso? escorpião. Ah, então, escorpião é mudança mesmo, mudança. Né? E assim, daqui de Indaiatuba, eu entrevistei, esses dias eu estava vendo os meus arquivos lá, eu entrevistei em 25 anos de profissão mais de 1.000 pessoas, de Indaiatuba. Quanta história. Muita gente já morreu, né? Mas uma das entrevistas que me marcaram muito foi do Reginaldo Geis, que já faleceu, que era presidente do Promemória. Foi marcante a entrevista. Que foi uma pessoa que também acho que fez muito pela cidade. E assim, ele tinha além dele ter muita história, ele tinha uma ligação afetiva muito grande com a cidade, então a entrevista ficou bárbara. Eu gravei isso, eu tenho gravado até hoje. Outra entrevista que eu fiz, que me marcou muito, foi com o Alberto Martins, quando saiu do colégio e foi lançar a faculdade Max Planck. Sim, né? Então, isso também foi muito marcante. Pessoas que construíram mesmo, inclusive o progresso da nossa cidade. Né? A primeira entrevista política que eu fiz foi com o Reinaldo Nogueira, claro. Olha, né? Só. Quando o Reinaldo Nogueira era menino, praticamente era um moço que estava começando como vereador. Olha só, né? Faz tempo, né? E eu lembro que nessa entrevista do Reinaldo que eu fiz, eu tive que ir num lugar, isso é até legal de contar, era assim, tipo, era no final da Morada do Sol, ele estava lá num lugar... Que era o máximo da cidade hoje. E ele estava fazendo um showmício, porque ele era, o Reinaldo era realmente um showman, não era um político na época, né? E eu lembro que ele estava fazendo um showmício num lugar muito pequeno, mas que estava muito lotado. E eu lembro que eu me surpreendi muito, porque eu estava chegando na cidade praticamente, eram os meus primeiros anos na comunicação. E eu fui fazer a entrevista com ele e eu fui muito próxima ao palco, porque eu estava esperando ele terminar de falar, descer na escada, catar ele ali. Sim. Né? E aí eu tive que sair de lá, porque começou a entrar um monte de mulher, saía mulher... De todos os lados, saía um monte de mulher gritando, Reinaldo, gritando, se tirando a roupa, jogando coisas pra ele. Tinha mulher que jogava calcinha mesmo. Eu falava, peraí, gente, quem é esse cara? Porque... E você nem o conhecia, eu nem conhecia direito. Só sabia. Só sabia que ele era um político, que ele estava começando como vereador. Mas assim, jogava ursinho. Eu falava, gente, peraí, quem é esse cara, né? Eu tive que
começar a investigar. Ó, primeiro que eu vi que tava lá gritando o Reinaldo, eu falei, filha, por que vocês estão gritando tanto? O que é o carisma, né, querida? Porque a gente gosta muito dele e tal, a gente quer que ele ganhe eleição, porque ele já fez não sei o que, isso que lá. Falei, bacana, né? Mas, nossa, né? Pensei que ele fosse cantar. Sabe assim? Você achou que ele era um cantor famoso, né? Porque e aí na entrevista, eu perguntei isso pra ele. Sim. Né? Como que ele se sentia, eu lembro até hoje, como que ele se sentia sendo tão... Assediado, né? Como político, né? E eu lembro que o Reinaldo, daquele jeito peculiar que ele tem, que ele é caipira, né, gente? Caipira do interior. Desculpa, ele pode até ser um político que todo mundo gosta, mas ele é caipira. E aí ele abaixava que todo mundo gosta ou nem todo mundo gosta, mas tudo bem. Também não importa, né? Também isso não importa. Nós estamos falando aqui da pessoa, Exatamente. né? E aí eu lembro que ele deu aquela baixadinha, olhou assim pra mim, né, com aquele rabo de olho. Faz parte, né? Com aquele jeito caipira de falar. Então, assim, essa foi uma entrevista que me marcou por conta de ser essa coisa... A sua chegada a minha chegar dessa forma, isso. Né? E, de repente, tá entrevistando um cara que eu nem imaginava quem era. E no meio da entrevista ficar uma coisa tão interessante, porque foi uma das entrevistas mais lidas, eu acho que dos jornais mais lidos na época. As pessoas iam comprar por causa da entrevista. Por causa da entrevista. E foi muito legal. Interessante. Depois, mais tarde, outros caras que eu entrevistei, sei lá, que fizeram bastante sucesso. O Pena, o fotógrafo Pena, que todo mundo conhece. Também. Mas assim, de gente da cidade mesmo, eu entrevistei quase todo mundo. Muitos morreram, Marisa Baroni, da Pai, foi uma entrevista que me rendeu muitos elogios. Assim, e eu tinha um espaço no jornal uma coluna chamada Pessoas, e toda semana eu entrevistava alguém. Por isso que eu tenho tantos entrevistados. Ai, que legal. Ou seja, você conhece de perto pessoas interessantes, pessoas que fizeram um movimento, que participaram de um grande movimento da cidade em todos os sentidos. E que começaram comigo, né? Eu comecei com elas, na verdade, porque eu era de fora, né? Que eu comecei com elas. Que legal. E depois de todo esse tempo trabalhando com isso, como é que foi esse término dos jornais, por exemplo? Porque hoje você tem um jornal ainda, querida? Eu tenho um blog. Tá. Que na verdade eu considero um portal, porque eu faço notícias e comento notícias, né? Na verdade, é muito triste, né? Você analisar o término da imprensa de um modo geral. Porque hoje, infelizmente, a gente não pode mais chamar o que a gente tem de imprensa. Não dá mais. É uma pena mesmo. Porque, na verdade, além de perder a liberdade, né, de expressão, o jornalismo em si, ele perdeu completamente a credibilidade, né? Hoje em dia, quando eu ouço alguém falar pra mim, eu tô fazendo jornalismo, eu penso na minha cabeça, coitado. Eu tenho uma filha jornalista. Judiação. Olha, porque se ela for uma pessoa do bem, e ela for uma pessoa honesta, e ela for uma pessoa transparente, ela não tem trabalho. Que pena isso, não tem. Né? Hoje em dia, todo mundo é assessor de imprensa. Assessor de imprensa e jornalista é completamente diferente. O jornalista, ele tem uma imparcialidade. E se ele quiser que aquela notícia tenha uma pitada dele, ele se coloca como comentarista de tal tópico ou de tal coisa que ele está ali destacando naquela notícia. Até é válido, né? Agora, o que acontece hoje é que assim, você vai entrevistar a pessoa, você tem que passar para a pessoa aprovar a entrevista. Como assim? Ou seja, você mas não é obrigado. Você entendeu? não vai poder falar qualquer coisa. Na sua opinião, você não vai poder descrever. Por exemplo, quando você tira uma foto, é o seu olhar que está fotografando, né? Isso. A escrita também tem essa e você sabe que hoje eu sempre fui assessora de imprensa, né? Porque, na verdade, eu trabalhei como jornalista há muito tempo, mas eu não tenho essa formação jornalística. Ok. Né? Embora eu tenha trabalhado 25 anos eu não tenho a formação jornalística, né?
E o que acontece? Mas o que te levou, então, para o jornalismo? A comunicação. Trabalhar com gente. Trabalhar com opinião. Trabalhar com... Eu sempre fiz muita produção para a revista. Produção fotográfica, né? E para fazer a produção, eu tinha que contar uma história. Então, eu fazia uma produção em cima de uma história. Então, por exemplo, olha, hoje nós vamos falar... Esse mês nós vamos falar sobre Dia dos Pais. Beleza, quem que nós vamos entrevistar? Quem que nós vamos fotografar? Vamos colocar quem está na berlinda. Então, por exemplo, na época de eleição, vamos usar os políticos como pai referência. Sim. Então, eu entrevistava o cara, contava o que ele ia fazer e ele saía com a roupa da loja, por exemplo. Sim. Então, eu conseguia unir a notícia com a divulgação social, né? Que legal. Então, assim, isso era um sucesso. Era um sucesso, todo mundo queria participar, era uma loucura. Eu vivia recebendo ligação, não, esse mês você não pode pôr fulano de tal, olha, fulano de tal, eu quero sair, que isso que... Era muito legal. E quando, aí, assim, tinha épocas que não estava acontecendo nada na cidade, a gente inventava. Né? A gente inventava um evento, a gente fazia um evento de loja para pegar aquelas pessoas que foram convidadas para o evento para fotografar, aí entrevistava as pessoas. Isso funciona mais ou menos até hoje, só que um pouco diferenciado. Sim. Quando você falou que você é do signo de Escorpião, você é do primeiro decanato, né? Porque são 2 decanatos e isso muda tudo às vezes. De outubro. Ou seja, a curiosidade em descobrir inunda você, né? Lógico que tem outros aspectos astrológicos, mas a vontade de revelar, né? Olha o que você está falando, você revelou as pessoas no momento que todo mundo não tinha nem acesso a tudo isso, né? Você sabe que tinha assuntos, por exemplo, eu lembro que uma vez na revista Imediata, isso é muito interessante, o Wagner Peck era o meu editor, né? Beijo, Wagner. A gente está se vendo tão pouco. Que legal. E, inclusive, ele está no meu livro. O Wagner Peck, ele falava assim para mim, Eliégia, esse mês, a gente poderia falar sobre machismo, porque é um assunto que está pegando, tal, tá todo mundo comentando. Vamos fazer alguma coisa sobre machismo? Aí eu falava, vamos. Chamava o Sacha, falava assim, Sacha, vamos fazer uma produção só de mulheres, todas vestidas de homem, num bar. Olha, a ideia é sua. Tudo meu. Aí eu falava assim, criava o roteiro, o que elas vão responder? Elas vão responder como que é o dia a dia delas, né? Para conviver no meio de tanto homem fazendo aquilo que ela faz, se a maioria que faz é homem. Vamos escolher mulheres assim. Então a gente pegou empresárias, arquitetas, que lidam muito com homem, né? Arquiteta, empresária, artista plástica. Num universo mais masculino, por exemplo, né? Atuando num universo masculino como mulher, né? Motorista, sabe? Umas coisas assim. E juntamos uma parceria com as lojas masculinas, que na época Rafael Magazine do Eide, que era um parceiraço meu. O Eide topava tudo. Eide, vamos fazer isso que vamos. Eide, vamos fazer isso que vamos. Eide, o Eide e a Lu da Lafisa topava qualquer coisa. A Lu, a Isa, a Isabela, a Lu, o Sandro Carotti, da Luna Louca, topava qualquer coisa também. O Sandro era louco, eu e ele só fazia coisa louca. Fizemos muitos desfiles juntos, inclusive. A Zof, os meninos da Zof, Ricardo, Marcelo, eles entravam na minha, sabe? Mas então, isso é bacana a gente falar, é porque você mostrava confiança, você fazia, você não só prometia, você entregava, você tinha o público, ou seja, esse mérito é seu, minha querida. Tá? Então eu vou te dar os parabéns, porque as pessoas às vezes reclamam que elas não têm parceria, mas tipo assim, precisa ganhar confiança, precisa mostrar do que você é capaz, e eu acho que isso é muito legal. Principalmente eu lembro que essa produção, o Beco, o bar, era Bepo ainda. E eles estavam chegando na cidade. E é um bar muito retrô, você já foi lá, né? Já. Retrô, o chão é retrô, o universo é retrô, tipo anos 50, né? É bem legal. E aí,
falei pro cara do B, você não quer que a gente faça... Eu queria fazer uma produção, assim, você não quer participar? E oferecer o bar pra gente? Ele falou, pô, tô dentro. Pode divulgar o meu bar. Então, as fotos, cara, você não tem noção. Ficaram maravilhosas, maravilhosas. Ai, olha, tinha a Leila do Dona Flora, que na época devia ter uns 60 anos. Tinha a Sabrina bailarina nessa produção. Adriana Ferrari, artista plástica, nessa produção. Tinha a Renata Ribeiro, arquiteta, nessa produção. Tinha a André Zerbini, da Portofino, nessa produção. Olha, ou seja, você movia muitas pessoas, Mundos. E aí tinha eu, o Sacha, a Revista Imediata, o Bepo, tinha a Rafael Magazine e tinha os cabeleireiros. A G Beleza, que na época era cabeleireira. A G estava em todas as produções, inclusive nas fotos, né, G? A G estava em todas. Então, assim, virava um evento para sair na revista. Então, ó, quem não queria ver a revista depois? Quem não queria, né? Então, as fotos eram assim, elas de cueca, de terno, de gravata, de chapéu, elas de camisa masculina. Para chamar a atenção para o tema que vocês estavam abordando. Só que de uma forma diferenciada, né, querida? E todas respondendo sobre machismo, como que era o dia delas na profissão e tal. A Soninha de Moraes também estava nessa produção. Olha como você vai puxando. Tem muita coisa aí dentro de você, hein? E tinha umas produções que você fazia que viravam um acontecimento. Por exemplo, quando eu fiz a estação, eu fiz um evento para promover 100 anos da estação. Era só com empresas antigas. Então, Vila Nova, a fábrica de guarda-chuva do pessoal lá dos... Eu sei quem é, mas me fugiu do seu sininho, sabe? Sei. O seu sininho, nossa, o seu sininho participava pra caramba. O seu Silvano da Stauden. Tinha o pessoal lá, aqueles sobrenomes famosos. Raiz. Tudo raiz. Todo mundo raiz de Indaiatuba. Tudo raiz. E uma, assim, numa linguagem, assim, de carinho, uma velharada, assim, sabe? uma coisa, assim, que se juntasse as idades naquele CIA, nossa, dava séculos. Porque tinha gente do hospital, do Oliveira Camargo, tinha os ex-prefeitos na época, o Ferrari, aquele que era prefeito na Morada do Sol, que era ainda subdistrito na época, tinha... Nossa, isso eu não lembro. Ah, não é do seu... acho que não é do seu... Quanto tempo faz você tá aqui? Não, eu sou daqui, eu nasci aqui. Então você lembra. Mas talvez era pequena, né? Daí quando eu não lembro disso. A Morada do Sol era subdistrito, você não é dessa época? Não, eu até isso lembro, mas acho que eu não anos. falava sobre isso, acho. Talvez pode ser. Ainda não fazia parte da minha vida, sabe? E esse evento colocou, nossa, milhares de pessoas na rua e no CIA. Olha só, que bacana. Teve uma homenagem, eu e o Geis que fizemos. Por isso que eu gosto muito do Geis, inclusive ele tá no meu livro. Ah, que legal. E eu e o Geis fizemos esse evento, assim, produzimos esse evento. Nossa, eu lembro que foi tão exaustivo. Valioso no tão final. Exaustivo. A gente fazia aqueles vídeos, porque foi composto com vídeos, com depoimentos, sabe? Com gente, como se fosse um filme, como assim, se fosse um filme da cidade, sabe? E assim, muita gente se envolveu, muitos empresários se envolveram. E foram muitas coisas, como é que eu posso dizer? A gente fala de... Não lembranças, mas brindes. Memórias, né? Brindes. Foram feitos muitos brindes inspirados naquele dia. Olha e só. muitas empresas se envolveram, muitas empresas. Acho que a maior parte das empresas do distrito na época se envolveu. Isso fazem 20 anos. Nossa, que legal. Então, muita assim, história mesmo, né, querida? Boas memórias, né? Muita gente participou, foi muito legal. Então, assim, eu posso citar vários. A inauguração da Ford Tempo. Nossa, a inauguração da Ford Tempo movimentou
Ou seja, se alguém precisar de alguma história da cidade, tem onde procurar, né? Eu tenho www. Pode procurar. Entra no Metamorfose Opinião e me pergunta que eu show. respondo. Esse é a sua rede social também, seu Instagram? O www.metamorfoseopinião.com.br é meu blog. Certo. Né? E aí eu tenho as redes sociais, que é Eliege Signorelli, Metamorfose Opinião, tenho no Instagram, no Facebook, que são pode te encontrar lá. Encontra, com certeza. Agora me conta, como é que você chegou aí? Como é que você conseguiu colocar, que eu tô sabendo que esse livro chegou ontem. Olha que privilégio para nós estarmos aqui diante dele, de uma obra, né? Uma obra. É o meu primeiro livro, Um Ser Além de Mim, é meu primeiro livro. Eu quis fazer vamos dizer assim, uma autobiografia comercial. Nem sei, não dá nem para falar que é uma autobiografia, porque não é só a minha história que está aqui dentro, né? A história da cidade, a história de alguns personagens que estão aqui dentro. A minha intenção, a primeira intenção dele, foi registrar as coisas que aconteceram comigo mesmo ao longo da minha carreira, né? Ao longo da minha existência, porque eu começo contando lá quando eu nasci, né? E nada muito profundo, rapidamente a pessoa vai conhecendo pouco a pouco a minha história até chegar em Indaiatuba, né? E aí até chegar a minha profissão porque antes de trabalhar na comunicação eu fui secretária bilíngue em duas multinacionais em São Paulo, né? Eu também tenho alguns casos que eu conto em que eu ainda trabalhava nessas empresas, então assim, vem lá de trás. Ou seja, só que as quatro paredes, o mundo corporativo era pouco para você. Na verdade, eu cheguei à conclusão lá atrás, quando eu me casei, né? Eu e meu esposo tínhamos o sonho de morar no interior, né? E nós saímos da empresa naquela época dos pacotões, Sim. Que você saía com um monte de salário. E ele era diretor da empresa, eu era secretária da diretoria, então você imagina, nós saímos super bem. Então nós tiramos um ano sabático. Olha, que privilégio! Na época, a gente tirou um ano sabático para conhecer as cidades do Brasil onde a gente gostaria de morar. Nossa, que legal! E quais foram, além de Indaiatuba? Olha, nós fomos para o Paraná, né? Nós fomos na época, né? Sim. A gente foi para Santos. A gente foi para Minas, muitas cidades de Minas. A gente foi para o Rio de Janeiro. A gente foi para o Nordeste. E chegamos à conclusão que a gente só ia conseguir crescer se a gente ficasse em volta, no entorno de São Paulo. Que é o que acontece até hoje, tá? Não adianta você ir para outro estado. É incrível isso, você né? não cresce em outro estado. Não cresce. Ainda é assim o Brasil, infelizmente, né? Um Brasil tão grande e você só consegue se desenvolver em torno de São Paulo. Por isso que a eleição para governador é tão importante. Né? Deveria ser, né? Porque agora está uma baixaria. Mas deveria ser tão importante. Mas o governador de São Paulo é um político muito importante, né? Porque ele carrega a responsabilidade do empreendedorismo de muita gente. É verdade, né? É verdade. E na época a gente queria empreender. A gente queria ter um negócio próprio. E aí nós escolhemos Campinas, né? Que também estava em época de desenvolvimento e tal. Vamos para Campinas. E abrimos uma empresa em Campinas. Uma distribuidora na época, que existe até hoje, né? A Advance Campinas. A Advance é uma distribuidora de materiais gráficos, né? Então você vê, já tinha... do seu marido ainda? Eu já tinha a ver com comunicação. Distribuidora de materiais gráficos. Mas eu não tinha a pegada que eu queria, né? Sim. Que eu queria mesmo era trabalhar com o público. E aí, mas nós montamos a empresa em Campinas, né? A distribuidora, colocamos ela funcionando. Mas aí, 2 anos depois, eu falei, gente, eu não aguento morar em Campinas. Morar em Campinas era muito ruim na época, era uma cidade meio que dormitório, sabe? Era uma cidade ruim de se morar. Eu quero morar numa cidade menor, onde eu tenha contato com gente, sabe? Porque era assim, como você falou, cidade de dormitório, mas uma cidade grande, porque Campinas sempre foi muito maior que Indaiatuba. E as pessoas não se relacionavam, sabe? Não se comunicavam. Sim. Trabalho para casa, casa para o trabalho e
pouco se falavam e uma cidade estranha. Era uma cidade estranha. Ainda é, viu? Sim. Mas era pior. E aí eu falei, vamos conhecer. Aí fui pra Jaguariúna, fui pra Salto, fui pra Itu, sabe? E aí quando eu chegamos em Indaiatuba, eu falei, é aqui, cara. Dizem que quem toma água de Indaiatuba... A hora que eu desci ao Humaitá, a gente veio pela Vargas, né? De carro. A hora que eu entrei na Humaitá e eu vi aquela avenidinha, que era muito bonitinha, Humaitá. Sim. Agora ela tá destruída, mas ela era linda. Só tinha aquelas casinhas lindas, antigas, cheias de flor na porta, janela na calçada, aquele senhorzinho sentado ali, sabe? E aquele monte de árvores no meio da avenida, era tão lindo aquilo. Que delícia. Eu falei, é aqui, cara, é aqui. É aqui que eu quero morar. Que legal. E viemos morar aqui por conta disso. E eu acabei ficando, o meu ex-marido ficou, que hoje é ex, ele ficou tocando a empresa em Campinas e eu vim para Indaiatuba já com meu filho. Com meu filho, eu tenho um filho único, Otávio. E o Otávio não dormia, sabe? Não dormia, era um horror. E não dava trabalho, não chorava nada, mas ele não dormia. Ele ficava a noite inteira acordado. E a mãe dele, de primeira viagem, junto, né? Gente, então, não é brincadeira essa parte. E ele só dormia um horário do dia, isso ele foi até os 2 anos de idade, que era das 2 da tarde às 5. Ele tinha mania de dormir só nesse horário. Então, das 2 às 5, eu tinha um ócio aí de tempo. Eu precisava fazer alguma coisa, porque eu não aguentava mais ser mãe. Eu queria fazer alguma coisa, entendeu? Não é fácil, né? A maternidade nos desafia. Nos desafia. Aí eu falei, eu vou trabalhar no CVV. CVV, boa noite. Sabe? Prevenção ao suicídio. Falei, eu vou prestar um serviço voluntário, porque daí é pouco tempo, né? Eu não vou poder trabalhar nesse pouco tempo. Me sinto útil. Mas eu me sinto útil trabalhando como voluntário. Vou prestar esse serviço. E me inscrevi, fiz o curso e fui. E junto comigo, no atendimento, eram sempre 2 pessoas. E você fica esperando o telefone tocar. Tem dia que toca muito, tem dia que não toca. E o dia que não toca, você inventa alguma coisa para fazer. Como a gente atendia em 2, a gente conversava muito. E a minha parceira de atendimento era a Silvia Bolívar. Gente, não acredito. Verdade. Olha o universo como une. O universo foi conspirando a meu favor. Pra você ver. Olha só. Aí, conversa vai, conversa vem. Aí eu mostrava meus inscritos para ela, porque nas empresas que eu trabalhei em São Paulo, eu trabalhava muito a comunicação, fazia o jornal interno. Então eu mostrava meu material para ela, a gente conversava muito e tal. Um dia ela falou para mim, Piu, a hora que você quiser parar de ser um pouco mãe, você não quer trabalhar no jornal? Que na época era o Votura, ela trabalhava no Votura. Seu Evandro. Beijo, seu Evandro. Aí, vamos trabalhar no jornal comigo? Eu falei, vamos. E fui. Eles me deram uma página para eu escrever só para mulheres. Olha, que legal. Aí essa página aumentou para 2. Passou um mês, aumentou para 3. Aumentou para 4. E eles começaram a vender muito essa página. Vender. Então essa página começou a render muito. Aí, no 4º ou 5º mês que eu estava no jornal, eu pensei comigo, por que eu não abro um jornal meu? Olha que ousada. Eu preciso só arrumar alguém que administre, porque eu não gosto de financeiro, mas o jornal eu acho que sou competente para tocar. E se eu não for, eu contrato alguém que seja. Sim. E foi o que eu fiz. Abri um jornal. Na verdade, na época, o jornal, existia um jornal do João Neto. Né? Sabe João Neto? Sim. João Neto tinha um jornal, chamava Cidade de Notícias. Só que era um jornal muito voltado para fazer propaganda política. Tá, porque era a área dele. E ele resolveu que ele queria se desfazer daquele jornal. Eu fui lá, ocupei aquele espaço, né? E mudei totalmente o jornal, né? Ele passou a ser um jornal da cidade, não político.
Ok. Entendeu? E aí eu levava a notícia de graça para as pessoas. Porque ele era de graça, ele era o primeiro jornal gratuito. Sim. Então, e com esse trabalho, juntando esse trabalho de atender o cliente ia no balcão fazer um anúncio, eu falava, viu, isso aí sozinho não vai funcionar. Você tem que fazer isso também para ajudar, tal, não sei o quê. Aí comecei a fazer assessoria para o cliente do jornal. Olha, que legal, uma coisa Foi puxando a outra. É. Aí eu fazia o jornal e ainda junto eu dava essa assessoria. E aí essa assessoria começou a crescer, porque um foi falando pro outro, porque foi dando certo. E foi dando certo, né, querida? Um foi falando pro outro. E aí eu fui, vamos dizer, juntando um com o outro. Que bacana. Ó, vocês dois dá pra fazer isso. Ó, vocês três podem fazer isso aqui, ó. Você foi resolvendo novas parcerias. Isso, aí fala assim, sabe aquilo que você falou que você estava precisando? Olha, eu conheço um cara, esse aqui, ó, que tem. E você sempre, pelo visto, era sempre segura. Sim. E tipo, tinha boas, não só boas intenções, sabia do que você estava articulando. Sabia do que eu estava falando. E aí as pessoas confiavam. Né? E tinha um resultado que eu acho que todo mundo espera de um negócio, porque quando nós falamos de negócio, todo mundo quer resultado, Com certeza. Isso, né? Ninguém faz investimentos, nem acho que naquela época e nem hoje, vai fazer um investimento que não vai ter retorno. Exatamente. Então, eu acho que a necessidade do negócio, o fundamento do negócio, inclusive, é trazer retorno. E você conseguia isso, querida? Eu consegui essa junção de pessoas para dar esse retorno. Você já aposentou esse seu lado? Então, aí... conforme o tempo foi passando, foram se juntando mais pessoas nesses tipos de projeto. Então, assim, eu posso citar várias. Marquinhos Tintas, por exemplo, foi um cara que me apoiou demais. A gente fazia muita coisa juntos, foi muito legal. Tamandaré Tintas também foi um pessoal que me ajudou muito, os meninos lá, o Robson lá. As escolas, né? Eu tinha todas as escolas. Eu tinha, na época, era Ângulo, hoje é Rodin, mas era Ângulo, Catavento, que hoje é Leperini, Renovação, Colégio Renovação, aí tinha o Scala, eu tinha várias parcerias, aí tinha o FISC. Ou seja, você vê, era mesmo ramo? Eu juntava os ramos para fazer coisas. Sim. Então, vamos fazer um evento cultural? Bora. Então, uma vez teve um evento cultural lá no CIAI, só para você dar uma ideia. Eu e a Adriana Ferrari, que é artista plástica muito conhecida em Indaiatuba e era um sucesso, e a gente trabalhava com escolas. Então a gente juntava todas as escolas e fazia um projeto cultural para as escolas. Olha que legal. Para o público em geral. Ou seja, movia a cidade toda, porque cada escola tinha 500, 600 alunos, Sim. Você movia a cidade inteira. E aí juntava. Então, por exemplo, teve um evento lá do Basquiat no CIAE. Basquiat é um artista plástico americano, né? E ele fazia grafites. Tá. Então, eu peguei a Peugeot, na época, do Alexandre, que já era meu parceiraço, Alexandre, doou um Peugeot branco pra gente grafitar com os alunos. E depois aquele Peugeot foi rifado e virou uma doação para uma entidade na época. E aí, esse evento trouxe palestras de médicos, psicólogas, professores, trouxe festival de dança, teatro. Olha isso, ou seja, era uma ideia. Era uma ideia só. Porém, mas moveu... O movimento era enorme. Então, assim, esse movimento que se fazia comercialmente falando, ele dava um resultado muito bom. Olha só. Tanto de institucional, que a gente fala, que não gera dinheiro, mas gera imagem, quanto em dinheiro comercialmente, para algumas pessoas e para alguns comerciantes. Então, por exemplo, tinha lá no meio um desfile, a loja tal vai vestir aquele povo. Sim, ou seja, você acabava envolvendo as pessoas. Então, assim, um evento tinha 50 patrocinadores. Nossa. Eu cheguei a fazer evento com 130 patrocinadores. Nossa. Eu e a G, no 9 de julho, com o Brito.
Né, Que Brito? legal. Eu, Brito e a Gê chegamos a fazer um evento com 130 patrocinadores. Olha, com essa anônimos. sua comunicação aberta e gostosa, acho que não tem quem... Você já recebeu não na vida? Não. Tá vendo? Eu te peguei. É impossível, porque se você me convidasse, eu já estaria falando onde que é, quanto que eu tenho que investir, como que a gente faz. O meu livro, ele saiu por conta dos patrocinadores. Certo. Eu Como tenho- assim? é. Explica melhor. Eu cheguei lá porque assim, tudo começou que eu tinha que parar, porque com essa vida que eu tô te contando era 24 horas por dia. Eu imagino, porque Né? é muito movimento, né? Eu abri mão de muita coisa na vida para ter esse sucesso. Você teve um filho, Eu tive um filho, fui malemar mãe, malemar esposa, mas eu sempre fui excelente profissional, tá, gente? Excelente. foi o que você escolheu. Mas assim, o resto eu era assim, meia boca, sabe? O resto. Mas eu nunca me importei muito com isso. Eu passei a me importar em ser um pouco mais coisas, Além do profissional. além do profissional, na pandemia. Olha, Porque a pandemia, ela me mostrou que sem a família, a gente não é nada, que loucura isso, não? sabe? E eu tive que me voltar muito para mim mesma e para a família na pandemia. Porque eu cuido de uma mãe, eu tenho uma irmã, mas eu cuido de uma mãe sozinha aqui em Indaiatuba. Hoje ela mora do meu lado. E esse processo da pandemia me fez me aproximar mais da família neste sentido, sabe? Que a gente precisou muito uns dos outros. Nossa, isso é profundo, né, minha querida? Acho que você não foi a única Não, eu acho que que todo mundo precisou, passou por essa fase. porque de repente as pessoas estavam muito acostumadas a viver fora e esse momento trouxe E muito mesmo todo individual, mundo, né? Muito pensando no individual. Eu confesso que eu sempre fui muito individualista, tanto que eu trabalho sozinha. Trabalhei sozinha uma vida inteira. Eu não consegui formar ninguém para me substituir. Não foi por falta de tentativa, tá? Tentei várias pessoas, é porque realmente eu ouvi assim: ah, não, você trabalha demais, não pode ser assim. Mas se não for assim, não funcionar, não, tem que ser de outro jeito. Então, se não é para ser do meu jeito, é melhor ser eu trabalhar sozinha. Porque, assim, além de tudo, centralizadora, individualista, centralizadora, esses são os meus defeitos. Olha lá, eu dando os meus defeitos. Eu lembro que eu vou te dar um exemplo claro da história de Indaiatuba. Isso já faz... O que eu vou te falar deve fazer uns 13, 14, mais uns 18 anos. O Pezão, Sim. que é sempre foi um dos meus principais parceiros, desde o começo. Quando ele resolveu mudar para um lugar de destaque, né? Ele já tinha mudado 2 ou 3 vezes para alguns Porque às vezes a gente não acerta na Não, primeira porque vez, né? crescia o movimento, não cabia mais, ele mudava. Isso. Crescia o movimento, não cabia mais, ele mudava. Na terceira mudança dele, significativa, ele quis mudar para o Barril, Lembro. que tinha um passado horroroso, né? Olha só. Embora, eu vou falar, nunca ficou bem contado, porque o dono do Barril Humberto, ele era um cara joinha, mas a história que aconteceu ali foi muito pesada. Ah, entendi. E depois que aquela história aconteceu ali, nada mais pegou naquele lugar. Interessante, né? Só que era um ponto estratégico Nossa, da Kennedy. da Kennedy, ali Né? no cruzamento das Do duas lado do avenidas, clube lá, que eu chamava aquele clube antigo. Tejusa. Do Tejusa, né? que era um famosíssimo. Era num lugar privilegiado. Ele chegou pra mim e falou assim: Elias, estou pensando em botar o pezão lá no barril. Eu falei: Virgem, vamos ter que trocar aquela energia. Olha aí, Primeira tá coisa que eu vendo? falei pra ele na época. Ai, vamos lá, troca energia. E o dono, que aliás era uma pessoa muito famosa na época, que nem veio ao caso de falar agora, falou assim: olha, ele falou, o dono, eu não aconselho pôr o pezão lá. Ele ficou com medo Olha que não desse só. certo, porque o pezão tava crescendo, todo mundo tava ficando famoso, ia pôr lá. E se desse errado? O pezão virou e falou assim: lá vai ser um sucesso, não vai, ele? Vai, vamos.
E foi. Gente, olha isso. E foi um sucesso, tanto que depois teve que mudar para onde ele tá hoje, lá virou ruinzinho, e aí foi, mesmo. né? A coisa foi. Mesmo. Então, assim, quando você trabalha a sua energia de forma positiva, é impossível dar errado. Eu também acredito nisso. Querida, eu sei que nós não temos muito tempo e eu vou pedir para você fazer um fechamento geral da nossa história, porque nós ficaríamos aqui acho que mais umas 5 horas, pelo menos, certeza. E não iríamos esgotar a fala, Todas né? essas histórias e mais algumas vocês vão encontrar no meu livro. E quando que vai ser meu a noite livro, de autógrafos? Um Ser Além de Mim. Na verdade, eu estou muito indecisa quanto fazer lançamento e noite de autógrafos. Eu vou falar por quê. Porque uma lista de convidados minha não seria justa. Porque tem muita gente nessa cidade que me ajudou a chegar aqui. Que bacana isso. Se eu fizesse um evento, assim, vou fazer uma noite de autógrafos, tá bom. Compra o livro aí, vem que eu autógrafo. Eu não ia conseguir autografar todo mundo. E outra, eu não ia conseguir dar atenção para esse monte de gente, eu não ia conseguir. E eu não faço evento sem comida, todo mundo sabe. Sem bebida, todo mundo sabe. E eu não conseguiria dar comida e bebida para metade da cidade. Então, assim, na verdade, qual é a minha intenção? Vou ser sincera. Eu vou começar a divulgar o link onde as pessoas entram e compram o livro. Ok. Na internet. Ok. E aí, eu vou sugerir para elas que elas botem uma mensagenzinha numa das minhas redes sociais. Quero autógrafo. Que eu vou individualmente oferecer um café para cada um no França. Nossa, você tá muito moderna. Só para autografar o livro. Você tá super moderna, eu adorei essa ideia. Eu vou agradar todo mundo que quer o meu autógrafo, nem que eu tenha que fotografar, dar café para todo mundo durante 2 anos, até assinar para todo mundo. Não faz mal. Eu vou estar nessa lista. Eu tô pensando em fazer isso. E eu vou ter que fazer um lançamento para os patrocinadores, né? Que vai ser realmente uma coisa pequena lá no França, para os patrocinadores, porque eu tenho que também entregar o resultado, né? Então não seria nem um evento de lançamento, seria um evento comercial, né? Porque a gente vai ter que entregar o resultado. E aí, para os homenageados, aqueles que estão sendo citados no livro, porque eu não pedi autorização, eu simplesmente fui lá e pus o nome deles. Então, se eles lerem e falarem assim, eu não quero meu nome aí, né? Então, assim, eu vou me redimir com eles, né, nesse encontro. Mas o que você vai poder ler no livro? Um pouco dessa história? Mais ou menos. Na verdade, o livro é um apanhado, um compilamento de todas as coisas que eu escrevi ao longo de 25 anos. É um compilamento. E é muita história, né? É muita história. Eu acho que esse é o volume 1 só. Você não acha? Mas é mesmo. E eu quis fazer uma coisa pequena, modesta, porque hoje em dia ninguém gosta de ler. Eu gosto. Assim, mas são poucos. Isso. Então, o que acontece? Eu quis fazer uma coisa de gostinho de quero mais, tá? Que legal. Gostei. Então, eu tô dando uma abertura para que as próprias pessoas depois até sugiram o que elas querem ver meu publicado. Nossa, porque eu tenho um seguidor, por exemplo, poderia citar vários aqui, não vou citar para não ser injusta, que coleciona o que eu escrevo. Nossa, que honra, hein? Eu tenho umas 4 ou 5 pessoas que eu conheço que têm books meus. Nem eu tenho isso. Nossa, eu não tenho isso. Isso é valioso demais. Eu não tenho isso. E que coleciona, que chegou a falar para mim, vem aqui ver. Eu folhei aquilo tudo, nem eu tenho aquilo. Incrível, né? Então, assim, como que eu vou fazer um evento e não vou dar atenção para esta pessoa? Quantas não tem igual a ela, sabe? Então, eu fico pensando, eu não quero fazer essa diferença. Eu não quero fazer um evento para aparecer, para todo mundo sair na foto, para dizer que eu estou lançando um livro. Não é esse meu propósito. Nossa, achei uma ideia magnífica. Vindo de você, pelo que eu percebi, só tem ideia boa. Que Deus abençoe, que seja uma boa ideia, porque eu pretendo viver disso. Porque que agora estou aposentada. Que o universo já diga amém. Que o universo diga amém. Eliege, eu vou agradecer. Lúcia, eu que agradeço. Eu tenho certeza que quem assistir esse podcast, numa sexta-feira à tarde, vai ter um gostinho de sair, pelo menos passeando por Indaiatuba e percebendo
quanto de você tem em cada canto dessa cidade. Ah, obrigada. E eu acho isso, assim, maravilhoso. Parabéns, minha querida. Eu é que agradeço. Vamos fazer um brinde? Um brinde. O nosso encontro? Muito obrigada. Também agradeço, querida. Boa sorte, gente. E comprem o livro. Obrigada.